Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, ao vivo pela internet. Hoje é dia 23, obrigado, de novembro de 2011. Então, a reunião é ao vivo de fato. Inicialmente, para a preparação energética do ambiente, para que possamos criar uma atmosfera psíquica adequada, eu vou solicitar a nossa companheira de estudos, Carla, para fazer uma abertura da nossa reunião. Então vamos todos respirar profundamente, agradecer a oportunidade desta noite de estarmos todos aqui mais uma vez presentes, e os amigos que estão do outro lado, na internet, e pedir o auxílio dos nossos amigos espirituais, de maneira que possamos todos absorver, aprender um pouco mais e poder aplicar na nossa vida o que vier hoje, as orientações, os ensinos. Que a reunião seja bastante proveitosa. Que assim seja. Que essas energias dos amigos espirituais sejam conosco durante toda a reunião, intuindo-nos a todos. Bem, nós temos hoje mais um convidado, nosso amigo Paulo Gustavo Tavares, da cidade de Taubaté, São Paulo. O Paulo é autor de 2 livros publicados e 2 em andamento, não é, Paulo? Então, praticamente com 4. Ele trouxe alguns dos livros dele depois da reunião. Se alguém tiver interesse em conhecê-los, ele vai estar disponível para autografá-los também. Hoje a nossa conversa com o Paulo é naturólogo, né? A nossa conversa com o Paulo é sobre algo como refletindo sobre a reencarnação. Pode ser? Pode ser, né? Então, refletindo sobre a reencarnação. Já há algumas questões que foram enviadas, né? Mas à medida que ele for desenvolvendo o assunto, as pessoas pela internet podem efetuar os seus questionamentos, os presentes também. Só pedimos que levantem o dedo para que chegue o microfone, para que o pessoal do outro lado escute a pergunta, né? Porque lá em Toronto, Canadá, tem gente assistindo, em Sydney, na Austrália também tem, e alguém pergunta aqui, às vezes sem microfone, e o pessoal lá, o que será que ele perguntou, né? Então é só fazer esse sinalzinho para passar o microfone. Então, amigos, nós vamos, sem mais delongas, antes de efetuar a primeira pergunta, você quer fazer uma breve introdução ou passamos aos questionamentos diretos? Podemos ir direto. Podemos ir direto, ótimo. Então tá certo. Adriana, você já tem alguma pergunta aí anotada, né? Então poderia já... Como entender de forma simples a lei da reencarnação? A que se destina essa lei? Muito bem. Reencarnação, para os espíritas, principalmente, é um assunto bem conhecido e rebatido. No entanto, sempre algo a mais é possível explicar sobre reencarnação, pois que trata-se de uma lei natural, pois que está na obra da natureza, que se destina ao progresso contínuo da humanidade, quando se trata de humanidades que se valem de corpos carnais para que um espírito evolua no mundo da forma, no mundo material. Então, simplificadamente, ao meu ver, a reencarnação, como disse, uma lei natural que se destina à evolução constante dos indivíduos e das coletividades de uma forma geral. Muito bem colocado, sintético, objetivo, claro, né? Mas dentro desse questionamento e dessa resposta que o Paulo Gustavo trouxe, alguém de vocês gostaria de levantar algum ângulo da questão sobre isso? Se estiver pensando daqui a pouco resolver questionar, né? A reunião é
dialogável, essa é a nossa proposta, né? Muito bem. Quando também da internet vai algum questionamento, vocês avisam lá, né? Bem, o Paulo, inclusive, é interessante, você muito bem lembrou o que as obras básicas colocam, né? Vocês vejam que há alguns detalhes na resposta que o Paulo trouxe, né? Primeiramente, é uma lei natural, e essa lei natural, ela incide sobre todos os seres da natureza. Então, não há nenhum ser que deixe de existir, porque ele retorna também dentro do seu processo evolutivo, dentro das suas características, mas sempre, qual é a finalidade de tudo isso? O Paulo também colocou, a finalidade é a evolução. Então, existem algumas crenças populares, reencarna-se para pagar um pecado, reencarna-se, são versões assim reducionistas e às vezes até distorcidas do conceito da reencarnação. Então, vocês vejam que no escopo da resposta está bem claro isso, a finalidade da reencarnação é evolução. E essa lei incide em todos os seres do universo. Certo? Então, não há quem possa escapar dessa lei. Tá? Bem, então lembro que quando quiserem fazer uma pergunta, é só levantar o dedo, né? Parece que lá já tem a Cristiane que quer fazer algum questionamento. Vamos lá. Boa noite. A minha pergunta diz sobre a evolução. Por mais que a gente conviva com outras pessoas, outros espíritos encarnados para a evolução, tem a ver o que a gente vive com essa pessoa com a evolução da gente e dele? Ou independe? Por exemplo, eu ter convivido com alguém que precisava evoluir num determinado assunto e eu em outro. Quando chega a hora de eu evoluir e essa pessoa não cabe nesse período de evolução, o que acontece? A vida separa, as pessoas deixam de ser amigas, deixam de ser companheiros de trabalho, ou marido e mulher, ou os irmãos se afastam. Quando chega esse período de que cada um tem a sua própria evolução. Ok. Tudo na natureza funciona da seguinte maneira. Quando um indivíduo vibra numa determinada vibração, desculpe a redundância, ele automaticamente traz, pelas leis naturais, próximo a si, indivíduos, seres que vibram na sua mesma frequência, naquele mesmo diapasão. O processo da reencarnação faz com que alguns indivíduos se unam num nascimento semelhante, ou seja, numa mesma família ou num mesmo círculo de convívio, para que todos esses indivíduos progridam, uns para desenvolver determinados aspectos, outros para desenvolver outros aspectos que não desenvolveram em existências anteriores. Aqui na Terra, quando um indivíduo começa a caminhar a passos mais largos, vamos dizer assim, numa direção X, que envolve o seu melhoramento pessoal, o seu desenvolvimento intelectual, e outros indivíduos que fazem parte do seu convívio permanecem estacionados num determinado foco de atenção, naturalmente nós vamos nos afastando desses indivíduos para nos atrair a outros. Os nossos laços de convívio, eles se dão por isso. Quando nós falamos em reencarnação, obviamente, nós temos que falar sobre aquilo que no Oriente é chamado de karma. Nós, no Ocidente, chamaríamos isso de lei de ação e reação. Mas além dessas leis de ação e reação que fazem com que determinados espíritos se aproximem, seja no mundo material ou na realidade extrafísica, astral ou espiritual, existe a lei da sintonia. Se um indivíduo não se sintoniza com a caminhada de outro indivíduo, naturalmente ele se afasta, não necessariamente se afasta fisicamente, porque nem todo mundo se afasta fisicamente, mas se afasta no sentido de interesses e de buscas, que faz com que ele, ou a natureza, faça com que outros indivíduos se aproximem de si. Se você estabelece a sintonia com algo que tem a ver com os prazeres da matéria, você vai se unir a pessoas que também sintonizam com os prazeres da matéria. Se você coloca como uma proposta pessoal espiritualizar a si mesma,
melhorar continuamente o seu ser, autocontrolando suas emoções, pacificando sua mente, sua agitação interna, o que acontece? Você não vibra numa mesma frequência que um outro indivíduo. Mesmo que dentro do próprio lar pessoas vibrem em frequências diferentes, estas estão separadas por um espaço de sintonia. E naturalmente outros se aproximam de você. Acho que muitas pessoas no Brasil e no mundo, seja aqui em Florianópolis ou em outro estado brasileiro, já vivenciaram situações assim, em que até uma certa idade da sua vida você tinha determinados melhores amigos. A partir daquela idade você teve outros melhores amigos e aqueles que eram os melhores amigos já não são mais são amigos, mas são amigos que você fala a cada 2, 3 meses somente um contato, ou um contato à distância via internet, por exemplo. Ou seja, de acordo com a fase da nossa vida e os nossos interesses perante a vida, nós vamos nos aproximando e outras pessoas vão se aproximando de nós para que o nosso processo evolutivo seja facilitado quando o nosso interesse está focado no processo de melhoria. Outros também se unem com interesses menores e que, por intenções, inclinações, vão conviver naquele mesmo estilo de vida. A minha opinião, respondendo objetivamente a sua pergunta, é que sim, tendemos a nos afastar por graus de interesse. Quando estamos dentro do mesmo círculo familiar, esse afastamento físico não acontece, a não ser em alguns casos específicos. Mas há uma ligação maior com outros indivíduos e não com aqueles com quem nos relacionamos, mesmo pelos laços de consanguinidade. Muito bem. Você quer colocar alguma coisa? Passa o microfone para ela. Boa noite. Em sua opinião, há um planejamento reencarnatório? E se há, como que isso acontece? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante, pois que ouvimos dizer de reencarnação e a doutrina espírita no século XIX, obviamente não teve como ir além em alguns desenvolvimentos dos temas abordados. Kardec não teve tempo também para desenvolver outros assuntos. E este assunto especificamente, uma preparação reencarnatória, um projeto reencarnatório, é algo que os espíritos vieram tentando informar tempos depois, quando tivéssemos, enquanto humanidade, condições de entender alguns detalhes a mais sobre a realidade espiritual, que vai além, obviamente, dessa horizontalidade da vida material. Quando o espírito de André Luiz trouxe, no começo, na primeira metade do século XX, a grande obra Nosso Lar, muitos ficaram estarrecidos, impressionados com a realidade espiritual tal como ela se apresenta. E olha que aquilo que André Luiz apresentou trata-se apenas de um dos panoramas sobre a realidade espiritual em colônias medianamente evoluídas. Não é nem uma realidade de uma colônia espiritual superior e nem de uma realidade de uma colônia ou de uma cidade espiritual inferior. É uma cidade mediana que nós temos no orbe terrestre. E André Luiz tomou o cuidado de narrar parte desse processo de preparação em que existe um setor da cidade Nosso Lar responsável pelo mecanismo e o processamento do projeto reencarnatório dos espíritos que lá vivem nessa colônia espiritual. Tomando como base as informações de André Luiz, bem como de outros espíritos que vieram informando acerca da preparação reencarnacional dos espíritos, podemos dizer o seguinte: da mesma forma que nós aqui na Terra, quando um dos nossos entes queridos, ou nós mesmos, estamos nos programando para uma viagem longa em que vamos passar meses ou anos em outro país, por exemplo, reunimos os nossos afetos, reunimos os nossos amigos, os nossos parentes, namorados, namoradas, esposos, esposas, conhecidos, vizinhos, para nos despedir, nos abraçar, dar boa sorte
ou desejar algo de bom numa nova vida, num sentido de uma nova vivência em outro local desconhecido. E ali conversamos, discutimos, projetamos ideias, o que você vai fazer, como você pensa em processar os seus estudos nesse outro local. Algo semelhante acontece na realidade espiritual quando os espíritos desencarnados se preparam para uma nova vivência na matéria, falando aqui especificamente do planeta Terra. O que acontece então na realidade espiritual? Unimos os nossos afetos, aqueles que são nossos conhecidos, os nossos mentores espirituais, vamos chamar assim, aqueles que podem ser nossos orientadores espirituais, espíritos mais experimentados na vida. E ali nos reunindo, começamos a discutir quais as melhores alternativas para que o espírito reencarnante possa ter êxito na sua próxima existência no mundo material. Nesse sentido, isso é um resumo. O processo não é tão simplório da forma como eu estou expondo, pois que, da mesma forma que aqui na Terra, quando algo tem que ser decidido e que envolve necessidade de esforço da parte de alguns, nem todo mundo comparece nessas reuniões. Alguns centros espíritas, por exemplo, sabem muito bem disso. Quando se tem que discutir alguma coisa que é importante, mas exige o esforço da parte de todos, nem todo mundo comparece nas reuniões ou outros assuntos correlacionados. Na espiritualidade, algo também acontece assim. O que acontece? Um mentor espiritual, ou um espírito, vamos chamar aqui mais adiantado, ou superior, tem, vou falar brincando, mas é praticamente isso, tem no seu computador a ficha kármica ou reencarnatória de vários espíritos que já em algum momento do tempo da história terrena conviveu com aquele espírito que está prestes a reencarnar. E ali avalia quais aqueles que têm algumas tendências ainda a tratar com aquele espírito pré-reencarnante, quais aqueles que já desenvolveram laços de amorosidade, quem já foi marido, quem já foi esposa, quem já foi filho, quem já foi pai, quem já foi mãe, vó, tio ou outro laço de familiaridade. E ali começa a ver qual dos espíritos, ou desses tantos espíritos, é mais indicado, devido às suas possibilidades e às possibilidades do pré-reencarnante, para, em nascendo junto com aquele espírito, dar certo suporte, orientação, acolhimento, por exemplo, no mesmo lar, como os pais que nascem antes para poder gerar o filho, que seria o espírito reencarnante, e assim ele evoluir ou todos evoluírem. Mas também é avaliado quais espíritos ainda são desafetos daquele indivíduo, homem ou mulher, tanto faz, qual desses estão desencarnados, qual desses estão encarnados, se estes têm condições de se encontrar enquanto estiverem na vida material, se esse espírito passará por provações que facilitarão o seu desenvolvimento e se essas provações ou expiações serão possíveis de ser suportadas por aquele espírito. Pois que nem tudo o que nós passamos ou vivenciamos de dificuldades na vida, nem tudo isso é todo o nosso karma, ou seja, é todo aquele nosso débito espiritual perante a lei evolutiva do universo. Basicamente, na minha opinião, até onde posso compreender dos ensinamentos que já obtive, é assim que se processa a preparação reencarnatória dos espíritos medianamente evoluídos, ou seja, espíritos que têm condições de participar de uma programação reencarnatória. Existem espíritos na Terra que não têm qualquer condição consciencial de participar de um projeto assim. Estes, muitos deles, passam por um processo de encarnação ou reencarnação, de certa forma compulsória, em que alguns deles já são imantados ao útero materno na condição de desmaio ou adormecimento, não
passam por nenhum tipo de preparação consciente, a não ser aquilo que é possível por parte dos mentores espirituais programar para esses espíritos. Quando se trata de espíritos ainda mais evoluídos, não os nossos casos de espíritos medianamente evoluídos, quando se trata de espíritos mais especiais, entre aspas, no sentido de conquistas, o processo reencarnatório envolve outras questões ainda que são de difícil abordagem e de compreensão para nós, os encarnados. Tem duas questões aí. A Natasha, depois a Anne, né? Não? Então tá, Anne. Pode passar para ela o microfone. Esses espíritos que se encontram numa baixa vibração, como é o processo reencarnatório deles? Você falou que eles vêm meio que desmaiados, né? Eles são pescados, assim, como se fossem pescados? Como é que é esse processo? Porque eles não têm consciência, assim, né, de que estão... Alguns não querem vir aqui, né? Não que não querem, mas não têm o interesse, né? Mas eu acho que talvez, de repente, eu não sei como se chama essa mona dessa família, onde ele se encontra, né? Querem que ele também evolua, para todos poderem evoluir. Como que é esse processo desse indivíduo que se encontra nessa vibração? Para poder responder isso que você questionou, a gente tem que esclarecer duas coisinhas, pois não sei se todo mundo tem conhecimento sobre dois aspectos que preciso explicar. Esses dois aspectos. Um trata-se do assunto família espiritual, que você levantou, e o outro é a localidade em que esses espíritos que vibram em baixa frequência estão alojados ou estão habitando. Primeiro, de forma sintética, família espiritual é aquilo que são espíritos afins que se agrupam ao longo do tempo da história evolutiva, ao longo da jornada evolutiva desses espíritos, seja na Terra ou fora da Terra, em outras moradas planetárias, e que procuram se autoajudar e ajudar uns aos outros para que a família cresça como um todo, ok? Foi isso que quis explicar na questão anterior, quando eu falei que espíritos se reúnem, são convocados para participar de uma espécie de reunião e ali elaborar as melhores alternativas com vistas à evolução daquele indivíduo que vai reencarnar, bem como daqueles que estarão envolvidos no processo. Pois quando um indivíduo se prepara para uma reencarnação, obviamente outros terão que nascer e a programação reencarnatória se estende para outros também, não é só para um, obviamente. Agora, estes espíritos, quando tem um dos seus parceiros evolutivos em situações menos favorecidas, devido a algum problema que o espírito teve ao longo do tempo, algum desvio de conduta, devido aos interesses ao longo da sua jornada de desenvolvimento, esses espíritos que permanecem em condições razoavelmente bem ou evoluídos, tentam a todo custo ajudar aquele espírito a crescer também para que a família continue unida. É muito triste para uma mãe, ou um pai, ou um tio, um avô, ou um namorado, ou uma esposa, ver que um dos seus afetos está, por exemplo, preso numa cadeia e você só pode ver vez ou outra. Então, nós tentamos fazer de tudo para poder fazer com que aquela pessoa volte o mais rápido possível ao nosso convívio e podemos nos abraçar amavelmente, fraternalmente, como uma família. Agora, quando alguns desses espíritos estão em situações, vamos chamar aqui de problemáticas, pois que isso envolve muitos problemas, é feito de tudo para que esses espíritos, que aí então começam a se sintonizar com esferas espirituais vinculadas mais próximo ao ambiente da matéria, ou seja, aquilo que o Espiritismo chama de umbral, ou os umbrais, pois que existem algumas faixas de realidade espiritual mais próximos da densidade da matéria. Quando esses espíritos se sintonizam, e é tudo uma lei de sintonia mesmo, com essas regiões, esses familiares que muito o amam e que querem o seu desenvolvimento, procuram junto a espíritos mais desenvolvidos, os mentores, os guias espirituais, os espíritos socorristas, seja lá como queiramos chamar,
tentar socorrer aquela individualidade ou aquelas individualidades que estão nessas regiões de sofrimento, porque são regiões de sofrimento, para que então, em ela sendo socorrida, e é todo um esquema muito bem organizado de socorro, para que essa pessoa seja levada a um ambiente hospitalar da espiritualidade, ali receba um mínimo de tratamento possível e logo em seguida seja encaminhada para uma encarnação na matéria, onde poderá purgar todos os seus débitos ou miasmas espirituais que a adoecem o seu corpo perispiritual e a sua mente. A situação de espíritos assim, muitos deles são muitíssimo complicados, a tal ponto que esse espírito, ele é socorrido em um estado de adormecimento ou desmaio, passa por um tratamento no estado de adormecimento espiritual, mental, e é encaminhado direto para uma encarnação nessa mesma condição, para que aqui possa despertar algumas qualidades do seu espírito. Mas uma mãe que faça mamãe, através do amor, ela vai receber essa criança. A faixa vibracional dela, ela vai estar mais densa para poder receber esse ser. Eles preparam também a mãe, porque na linha do amor, ela quer levar esse ser, independente de ser mãe ou não, né? Irmão de afeto, ela quer levar esse ser. Então ela também, de alguma maneira, vai receber um amparo da espiritualidade para que ela também baixe a sua vibração para poder receber essa criança? Cabe aqui nós entendermos um ponto básico. No que trata dos trabalhos da espiritualidade, vamos chamar aqui de espiritualidade superior para simplificar o assunto. No que trata de assuntos que envolvem a espiritualidade superior, sempre existe uma organização. Nós aqui na Terra nem sempre temos uma organização naquilo que nós vamos fazer. Mas no que trata da espiritualidade superior, sempre existe uma organização. E todos os detalhes possíveis são avaliados e preparados para que aquela empreitada ou aquele projeto dê certo, para que aquele espírito evolua e todos os envolvidos evoluam também. No entanto, existem outras questões, sempre existe algo a mais. Nem todo espírito passa necessariamente por isso que eu falei, nem mesmo nessa forma que tentei explicar para vocês, de ser socorrido de uma região espiritual inferior ou trevosa, ser levado para um ambiente, um hospitalar da espiritualidade e depois encaminhado para uma encarnação. Aqui na Terra, quando existem estas grandes festas em que a baixa vibração impera, algumas dessas festas, por exemplo, o Carnaval, muitos espíritos passam a ser gestados a partir dali. Quando um casal se une num relacionamento, porém sem a devida harmonia e preparação de ambos, e numa noite qualquer do Carnaval, ambos bêbados ou sob o efeito de alguma droga se relacionam sexualmente, dali pode nascer um espírito. Mesmo que essas duas pessoas nunca mais vão se ver. E isso acontece muito. Certo? Ali pode haver uma fecundação. Só que em quais situações essa fecundação se dá? Vejam bem, tudo se dá por um laço de sintonia. Quando indivíduos estão envolvidos com uma determinada atitude, postura pessoal, ideias, intenções, usos de drogas, de bebidas, ou mesmo qualquer situação, sempre estarão juntos espíritos que vibram no mesmo padrão. Existem espíritos que, por estarem fora da matéria, procuram se valer dos fluidos vitais carregados daquela substância da droga, da bebida, do álcool, pois que eles não podem mais ter fora da matéria, ou mesmo que se ligam a indivíduos que estão tendentes a uma atitude criminosa ou uma atitude que envolva um relacionamento irresponsável em torno da sexualidade. Esses espíritos se aproximam
e ficam se nutrindo, entre aspas, da vibração deste envolvimento. O que é que acontece nessa situação? Sem que tenha havido uma programação prévia, um dos espíritos que ali está participando do conluio sexual irresponsável, quando existe a fecundação do espermatozoide no óvulo, um dos espíritos que ali está pode ser imantado vibratoriamente àquela fecundação. E o que acontece? Esse espírito fica ligado ao útero materno e será ele que vai nascer naquela mãe, sem que ele tenha passado por qualquer tipo de preparação, mesmo estando no estado de, entre aspas, lucidez ou consciente do processo. Mesmo porque esses espíritos, eles não estão naquelas colônias onde tem todo esse preparo. Eles estão já aqui na crosta, ou nas regiões umbralinas, não estão assim obedecendo ou estruturados dentro daquela organização. Eles estão fora da organização. Né? Então há uma sintonia, como ele falou. Outra coisa interessante também, que você ainda há pouquinho colocou, você questionou sobre a mãe que vai receber um espírito de baixa vibração. Ele colocou algo muito interessante. Eu acrescentaria também o seguinte detalhe. Algumas mães ou pais, entende? Que são espíritos mais evoluídos e que se preparam por amor, já antes de reencarnar, se preparam para receber um espírito difícil, bem mais atrasado, mas para isso eles não precisam necessariamente baixar a sua vibração. Eles já têm uma programação onde eles participaram por amar aquela pessoa, então é um ato de amor aquilo, mas eles estão sabendo que vão receber um espírito altamente complexo, que é um vínculo de vidas anteriores, às vezes de várias vidas, inclusive, de situações criminosas, enfim, alguém que foi abandonado e tal. E esse indivíduo mergulhou numa lama energética e agora eles estão querendo resgatá-lo. Então eles abrem todo aquele campo, predispõem psiquicamente, a sua psicosfera já tem um alto planejamento nesse sentido, mas eles não precisam necessariamente baixar a vibração também. Então existe essa situação. E é a situação que ele colocou muito bem, evidentemente. Mas é só para dizer que há circunstâncias onde o indivíduo é como alguém... Era essa a minha dúvida. Porque existem várias circunstâncias, né? Várias circunstâncias. Existe sempre num processo reencarnatório, necessariamente precisa haver uma sintonia entre o espírito reencarnante, o espermatozoide vindo do pai e o óvulo da mãe. Precisa haver uma sintonia do espírito com a vibração do espermatozoide e do óvulo. Ok? Quando isso acontece, o processo reencarnatório ele é muito bem facilitado. Quando isso não acontece, existem algumas complicações. No caso de pais, como o Ricardo estava explicando, cuja consciência já tem um desenvolvimento maior, eles vibram num patamar melhor quando comparado ao espírito reencarnante, óbvio, eles não baixam a frequência, porque senão eles teriam que ficar durante 9 meses com uma frequência mais baixa ou compatível ao espírito, o que seria prejudicial para os próprios pais, né? Existindo uma harmonia na vibração da mãe, obviamente aquele espírito vai ser muito bem tratado energeticamente, vibratoriamente, facilitando o seu desenvolvimento, ok? Se vibrar em sintonias semelhantes a dele, ele vai ter alguns probleminhas. Exato. Mas quando isso se dá, e quando existe alguma incompatibilidade vibratória, esses pais que já participaram, como o Ricardo bem falou, de uma programação antes de nascerem na Terra, passam por alguns ajustes, ou se usam, ou melhor, espíritos superiores, mentores espirituais, se usam até mesmo de alguns tipos de tecnologias para poder imantar aquele espírito num corpo da mãe, no útero da mãe, que vibra numa frequência mais alta. Isso existe, mas existe também de tudo que nós nem sequer conhecemos. Né? Bem, segue lá, tem mais um questionamento aí? Vamos Primeiro lá. avisar que nós temos
321 pessoas conectadas. Ou 321 aparelhos, às vezes em cada aparelho tem muito mais gente, exatamente. Né? O Carlos de São Lourenço, de Minas Gerais, ele dá boa noite a todos. E a pergunta dele, né? Apesar do Espiritismo não aceitar ter dogmas, a reencarnação, apesar de não ser aceita ainda pela ciência oficial, é o ponto pacífico na doutrina. Sem ela, o Espiritismo cai por terra, pois não há evolução sem reencarnação. O que você pensa a respeito? Muito bem Só posto. antes de você responder, quando houver pessoas de outros países ou outros países, vocês podem ir citando também para a gente ter conhecimento. Sim, pois não, Paulo? Muito bem posta a pergunta, e ela é muito interessante. O Espiritismo, vamos dizer melhor, o movimento espírita diz que não tem dogmas, obviamente, pois que ele se funda numa doutrina ou uma revelação espiritual que se propõe a não fechar o entendimento humano a determinados círculos somente, ou procedimentos ritualísticos, etc. Dogma, a palavra dogma, ela tem realmente um sentido de ponto fundamental, ou um ponto pacífico, como o internauta bem colocou. Nesse sentido, um dos dogmas do Espiritismo é a reencarnação, como um ponto fundamental da doutrina espírita. Nesse sentido só. Nesse sentido. Mas não é um dogma que não pode ser questionado, como se aborda em determinadas religiões. A não possibilidade do questionamento ou discordância. Okay? O Espiritismo abre a mente para o questionamento, exatamente isso. Sem a lei da reencarnação, obviamente o Espiritismo ele fica com parte do seu conhecimento inviável, pois que a reencarnação é aquilo que viabiliza a evolução dos espíritos. Antes deste ponto fundamental da doutrina, que nós chamamos de lei da reencarnação, existe um outro ponto fundamental, que é qual? A evolução constante dos espíritos. Todo espírito é criado na simplicidade e na ignorância em relação aos assuntos da vida, mas ele é perfectível, ou seja, é passível de evoluir e se aperfeiçoar constantemente. No início do nosso bate-papo aqui, nós falamos que um dos objetivos da reencarnação é proporcionar ao espírito uma evolução constante, ou uma coletividade planetária, por exemplo. Só que, como os espíritos aqui na Terra, no aspecto deste universo, podem evoluir a não ser pela via do nascimento, em corpos que proporcionam ao espírito, ou aos espíritos reencarnantes, as experiências necessárias ao seu aprimoramento. Nesse sentido, o ponto fundamental, mais fundamental, desculpe a brincadeira, antes da reencarnação é a evolução constante dos espíritos. A reencarnação é um dos meios de o espírito evoluir. Aqui na Terra nós falamos de reencarnação, porque nós usamos corpos carnais, mas existem outras realidades existenciais em que o processo não é bem assim, em que o espírito se usa de corpos para evoluir, mesmo que os corpos sejam diferentes do nosso. Tem mais algum questionamento aí? Logo em seguida eu passo para você. A Lúcia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela dá boa noite e ela começa. Tem um estudo sobre reencarnação quase que imediata, de um prazo mais ou menos de 1 semana após o desencarne. O que você acha sobre esse estudo? As crianças ficam em testes, isso não seria torturante para o espírito? As crianças ficam em testes. Testes? Bom, se é que bem entendi a pergunta de Lúcia. Quer que eu repita? Não precisa. Existem estudos, sim, que procuram demonstrar a veracidade segundo a abordagem da ciência moderna a respeito da lei reencarnatória, exposta por várias doutrinas, inclusive o Espiritismo. Não é uma invenção do Espiritismo, né? É uma lei natural. Quando nós falamos de tempo, 1 semana, ao nosso ver, é um tempo muito curto para um espírito desencarnar e encarnar novamente. Porém, quando nós falamos em tempo, na nossa visão humana, temos que fazer um parêntese. O tempo que nós entendemos na Terra pode não ser
igual ao tempo numa realidade extrafísica espiritual. Ou seja, a realidade extrafísica, pode passar por tempos totalmente diferentes do nosso, em que uma semana para nós podem significar meses ou até mesmo anos em algumas faixas de realidade espiritual. Isso se dá também em relação a outros mundos. Okay? Então, nem sempre é o caso de que o espírito desencarna, em uma semana exatamente a percepção do espírito, ele está novamente reencarnado. E sim, pode ter passado por uma série de preparações, de estudos, aprendizados, vivências, e depois ter reencarnado. Para o nosso tempo se dá uma semana. Porém, mesmo sendo o tempo de uma semana que separa o período de um desencarne e o seu próximo reencarne, esse tempo é possível, segundo dizem os espíritos, até menos que isso. Embora não seja comum, né? Embora não seja comum. O tempo de uma encarnação a outra é variável conforme as necessidades e possibilidades do espírito que irá reencarnar. Okay? Não sei se respondi na plenitude do que Lúcia esperava. Eu poderia até acrescentar, depois passar para ela, poderia até acrescentar o seguinte, que como uma regra básica, mas básica, com todas as variantes, né, dir-se-ia o seguinte, que espíritos muito densos, a tendência deles é reencarnar mais rapidamente, porque como eles são mais densos, as moléculas que compõem o corpo espiritual deles têm uma vibração mais lenta, então um desgaste energético mais rápido. É difícil repor esta energia, certo? Então aquele desgaste vai levando um torpor, uma sonolência, e isso acaba induzindo não a morte, porque eles já estão na dimensão extrafísica, mas uma preparação compulsória e automática para o processo reencarnatório. E espíritos de alta luminosidade, eles têm estruturas energéticas que vibram em alta frequência, absorvem luz, energia e amor, repõem rapidamente essa energia e pode ficar séculos ou milênios na dimensão espiritual. Agora, isso é uma regra geral. Há espíritos luminosos que reencarnam rapidamente por situações missionárias específicas. Né? Passa o microfone para ela ali, que ela já está aí, à vontade. Luísa, do estado de Tocantins. Por alguma razão, ou de alguma forma, pode acontecer do espírito parar de existir? Você gostaria de explicar melhor o que você está querendo se referir como parar de existir? Não, o microfone, por favor. Não existir. Não existir no sentido de não evoluir, estacionar e não ter consciência de si como indivíduo, ou realmente, literalmente não existir? Não existir. Ok. Bom, naquilo que me cabe entender, não. Tá. Apoiado. No entanto, tudo o que vem de informação da espiritualidade, ela deve passar sempre pelo, não o crivo da nossa razão no sentido de assim, não, isso é falso, isso é verdadeiro, mas passar pelo crivo do entendimento de que certas linguagens são utilizadas, porém nem sempre são literais. Por exemplo, a gente fala que quando uma pessoa demorou para chegar, quando marcou um compromisso conosco, a gente fala, fulano de tal demorou uma eternidade para chegar. Ou seja, a pessoa pode ter demorado 15 minutos, certo? E nós dizemos, demorou uma eternidade. Não, nem sempre a linguagem utilizada corresponde à realidade. Mas não é todo mundo, são só o grupo, né? Não, nem sempre corresponde à realidade. Podem existir informações vindas da espiritualidade que dizem que determinado espírito deixou de existir. Okay? Porém, esta colocação pode referir-se a um estado em que o espírito ele deixa de existir enquanto ser em evolução, enquanto ser consciente, enquanto ser presente num processo de desenvolvimento constante da sua individualidade. Ele pode perder, como alguns espíritos dizem, alguns envoltórios corporais, e aí entra a ideia do que alguns chamam de segunda morte, em que o espírito ele perde a sua conformação perispiritual e entra num estado de ovoidização, okay? Em que
de certa forma, esse espírito ele não existe mais como espírito, pois que ele não pensa ou não tem consciência de si, não sente as coisas como uma individualidade, não evolui, não retrograda, obviamente, apenas é algo que está ali. Isso poderia dar o entendimento que o espírito deixa de existir, mas ele existe enquanto centelha emanada do Pai Amantíssimo e que tem uma individualidade própria. Outra coisa. Posso fazer uma complementação sobre isso? Por favor. Essa situação que ele se referiu da ovoidização ocorre em alguns espíritos que têm um processo psicológico chamado monoideísmo, ou ideia única, ideia fixa. Então, como eles têm uma ideia fixa, um monoideísmo, eles vibram numa frequência repetida, constante. Então, você imagina como se ele vibrasse como um raio que tem sempre a mesma dimensão. E isso gira automaticamente, sempre no mesmo comprimento daquele raio. E esse girar constante, naquele raio de radiação idêntico sempre, acaba gerando uma deformidade no seu corpo astral, no seu perispírito, no psicossoma, que é a mesma coisa. Né? E isso vai, com o passar dos anos, gerando uma deformidade pela ideia fixa dele, sempre igual, uma vingança, alguma coisa nesse sentido. Agora, como ele sabe e provavelmente iria complementar em seguida, esse processo da ovoidização, ele é transitório, entende? Não é definitivo, né, Paulo? Não é definitivo. O indivíduo, depois de algum tempo, ele recebe assistência, recebe tratamentos, recebe processos curativos na dimensão espiritual, e isso acaba regenerando. Então, nunca, por isso ele fez questão, será literal mesmo a pergunta, nunca literalmente alguém, um ser, deixa de existir, certo? Porque mesmo tudo que proveio de um ser sábio, amoroso, não pode simplesmente deixar de existir. Né? Existe, por livre-arbítrio, uma postura desequilibrada fora da lei que gera uma alteração, mas isso é recomposto. Inclusive o tratamento da ovoidização é uma coisa fantástica. Você já leu o Ícaro Redimido? Parte dele? Tem um processo de tratamento de ovoidização fantástico naquele livro ali. Mas sim. Então, eu queria fazer um recorte naquela sua colocação anterior sobre espíritos mais densos e a reencarnação. Isso, ser mais denso, depende, por exemplo, assim, até da forma de desencarnar. Um espírito que se suicidou. Sim. Está atrelado a esse fato dele ter morrido dessa forma, ter provocado a sua morte, reencarnar mais rápido ou não, de alguma forma ou de outra, o suicídio? Paulo. Até onde julgo saber, não existe essa regra. Pois que... Isso é ótimo, isso é excelente, porque é importante essa conceituação de que não existe regra fixa, porque não há ninguém igual a outra pessoa. Claro que nenhum de nós vai fazer uma bobagem dessa, mas se eu fosse me suicidar e se você fosse, a consequência é diferente, porque o nosso grau de responsabilidade e comprometimento tem nuances muito específicas, as consequências são específicas, né? Mas sim, continua. Agradeço a complementação. É isso aí, é um bate-papo. Exato. Não existe essa regra, porque existem muitas variantes, como o Ricardo bem abordou. Essas variantes podem ter a ver com os méritos que o meu espírito, se fosse o caso, meu espírito pode ter tido em outras existências, nessa existência. Existem as variantes que são avaliadas em relação ao que levou o espírito a proceder dessa maneira. Existem as variantes, interferência de espíritos amigos neste procedimento, no procedimento de amparo a esse espírito. Existem as variantes de influência de outros espíritos naquilo que o espiritismo chama de obsessão, que estimulam o indivíduo a proceder daquela maneira infeliz. E existe a situação que o espírito vai se deparar logo após o seu desencarne, que pode ser mais fácil, menos fácil, mais longa, menos longa, com um processo de autoconsciência do que aconteceu, com a total inconsciência do que aconteceu. Então, tudo isso é avaliado.
Então, a regra não existe porque cada processo ou cada acontecimento é marcado pela individualidade. É o exclusivo daquele espírito e não num contexto que pode ser generalizado. Por nada. Seguimos, pergunta da internet lá? Do Léo, da Trindade. Boa noite a todos, estamos eu e minha esposa na Trindade. Gostaríamos de perguntar como podemos ter indícios, enquanto encarnados, do projeto encarnatório. Aí ele coloca outra pergunta. A população da Terra tem aumentado ao longo do tempo. De onde estão vindo tantos espíritos? Eu fico com a população, você fica com outra. Então tá. Então repete a primeira parte da pergunta. Gostaríamos de perguntar como podemos ter indícios, enquanto encarnados, do projeto encarnatório. Quer que eu fale? Ok. Isso é o que muitos de nós gostaríamos de ter. Os indícios ou conhecimento objetivo, direto, sobre a nossa preparação reencarnatória. Porque muitas vezes a gente passa por uma situação e a gente fala, não é possível que eu me preparei para fazer, eu me programei a conviver com fulano de tal, ou a passar por essa dificuldade. Não é possível. Eu não me lembro nada disso. Mas o que acontece? Na espiritualidade, ou nos ambientes astrais, nos quais estamos habitando antes de encarnar, como eu disse, temos toda uma programação envolvendo outros espíritos, discussões, preparações, uma comemoração, comes e bebes, entre aspas, para nos despedir, etc. e tal. Ali são decididos não exatamente os detalhes da nossa vida, mas sim o gênero de situações pelas quais precisaremos passar para que essas situações nos ajudem a crescer. Então, posso ter, por exemplo, uma programação do gênero de situação que envolve uma dificuldade financeira. Mas essa dificuldade financeira, quando eu estou encarnado, pode vir ou por uma crise no emprego que eu tenho, ou num roubo que eu tive, ou num investimento equivocado que fiz, terei uma crise financeira. Mas exatamente aquilo que iria acontecer, nós não temos necessariamente consciência. Não se é programado, e sim o gênero da situação. Okay? Não existe um determinismo absoluto nos detalhes. Agora, se nós queremos saber sobre aquilo que nós nos propusemos a realizar aqui na Terra, antes de aqui nascer, é melhor nós ficarmos com a ideia de que, e isso serve para todos, nós sempre nos propusemos a crescer um pouquinho mais. Esse é o maior indício da nossa programação reencarnatória, a maior notícia que podemos ter da nossa preparação reencarnatória. Nos programamos a fazer o melhor naquilo que estivermos fazendo. Ninguém está necessariamente no lugar errado, e nem na hora errada, e nem com as pessoas erradas. Estas também são os indícios daquilo que nós nos programamos a realizar antes mesmo de nascer. A segunda parte da pergunta, ele colocou mais ou menos o seguinte: se aumenta a população, como é que pode aumentar a população se são os mesmos espíritos que reencarnam? Mais ou menos isso, né? Onde estão vindo esses espíritos? Certo, ok. Bom, primeiramente é o seguinte, há 3 aspectos que a gente pode, que todos eles são reais, que se complementam para explicar isso. Primeiramente o seguinte, existem migrações planetárias, migrações não via disco voador, mas via reencarnação. Então há espíritos de outros astros que reencarnam aqui na Terra constantemente, em certas épocas em quantidade muito maior. Por exemplo, os egípcios primitivos, eles não eram terráqueos, nasceram aqui, mas eram oriundos de outro orbe, de outro planeta, que girava em torno da estrela de Capela, da constelação do Cocheiro. Então eles foram enviados para reencarnar aqui na Terra para impulsionar a evolução e para também reajustar alguns desequilíbrios deles, porque lá eles perturbavam o ambiente, dado o atraso deles. E aqui eles eram fantasticamente evoluídos, né? Então, é um exemplo de migração planetária. Outro tipo de migração planetária foram os judeus.
os judeus também, a população judaica também é um exemplo de migração planetária. Isso está no livro A Caminho da Luz, da editora Federação Espírita Brasileira, médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Então, a migração planetária explica o aumento populacional da Terra. De onde vêm alguns espíritos? Pergunta ele. Outra explicação é o seguinte, é que a população astral do planeta Terra é de mais de 20 bilhões de almas, aí almas mesmo, né? A gente diz, Itajaí tem tantas mil almas, né? Aí Florianópolis tem 350 mil almas, mas aí são almas mesmo. Então, no plano extrafísico, do nosso planetinha só, tem 20 bilhões de espíritos. Tem muita vaga na nossa escolinha ainda aqui, né? Pelo menos, não tem tanta vaga, mas tem muito candidato à vaga, né? Então, outro fator que explica de onde vêm esses espíritos. O terceiro fator é o seguinte, que o processo da criação é constante, eterno, contínuo. Deus nunca parou de criar, não houve um momento da criação, depois ele descansou. Isso aí é altamente figurativo, né? Se pegar a Gênese bíblica, diz o seguinte, Deus fez o mundo em 7 dias. O que é 7? 7 é sempre contínuo, constante, perfeito. Né? Então pega, por exemplo, lá, só o cordeiro tem 7 olhos e 7 chifres, toda visão, toda compreensão, assim por diante, né? E assim por diante. Tudo que é 7 é sempre constante e perfeito. Então o processo da criação é constante, eterno, contínuo e perfeito. O que significam 7 notas musicais? Todas. O que significam 7 dias de semana? Todos. Né? Então Deus fez o mundo em 7 dias. É continuamente o processo da criação existe. Ele é eterno, é contínuo. Então sempre há princípios espirituais que estão renascendo, estão iniciando o seu processo em vários cantinhos aí do universo. Né? E na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, diz, todos os globos são habitados. Claro que não por gente de Fiat e Volkswagen, mas princípios espirituais em outros níveis. Né? Então, para responder a pergunta do nosso amigo lá, né? De onde é que vem tanto espírito? Né? Então, tem essas 3 explicações. Ok? Alguém outra pergunta aí? Uma pergunta da Maria Goretti, do Ribeirão da Ilha de Florianópolis. Paulo Gustavo, boa noite. Como você explica a reencarnação de alguns espíritos com deficiências físicas ou mentais? Muito interessante. Um abraço, Goretti, conhecida nossa. A reencarnação, repito, mais uma vez, ela visa o aprimoramento constante das individualidades espirituais. Um espírito com uma consciência culpada devido a atitudes infelizes do passado, na realidade extrafísica e espiritual, ao tomar consciência do desperdício de tempo, oportunidades, situações e ocasiões que dispôs para realizar o seu trabalho evolutivo de melhoramento pessoal, entendo a consciência culpada devido a justamente isso, ou por ter agredido, machucado, matado, prejudicado inúmeras pessoas, este espírito pede determinadas privações, solicita determinadas privações naquele processo de preparação reencarnatória que antecede o nascimento, e ali é avaliado se ele tem ou não condições. Em tendo condições, esse espírito, ao se imantar ao útero materno, perispiritualmente vai imprimindo aquelas condições que a sua mente acha necessário, para que em ele aqui estando com estas privações, ele possa melhorar, ou despertar alguns sentimentos, ou despertar algumas vibrações adormecidas nesse espírito, e ele então possa estar quitado perante a lei divina e desencarnar no futuro tranquilo, entre aspas, limpo, sem maiores culpas. Muitos espíritos nascem com deformidades ou deficiências físicas e mentais devido a um processo de culpa intenso do passado, okay? Que faz com que o seu corpo seja deficiente ou a sua mentalidade seja deficiente devido a um mau uso ou desperdício que teve no seu passado existencial pela Terra. Óbvio, existem outras variantes, mas de uma forma geral, os espíritos optam por estas situações, aqueles que podem optar, para que cresçam
com a dificuldade que estão apresentando na vida, além de ser algo que vai servir de estímulo evolutivo e aprimoramento para os pais e para o círculo de relacionamento em que ele estará inserido. Aproveitando o gancho que ele colocou, existem outras variantes, existem mesmo, e outro gancho que ele colocou, aqueles que optam, porque há os que não optam. Então vamos fazer uma referência a essa outra situação. Existem espíritos, que, como ele muito bem colocou, que não têm a menor condição de optar, nem têm menor interesse e jamais optarão por isso, porque não tem percepção para isso e jamais vão aceitar uma situação dessa. São as variantes que ele colocou. Então, o que sucede com eles? Sucede o seguinte, que a lesão energética que eles têm no corpo espiritual é tão profunda, é tão grande, que muitas vezes a única maneira de sanar isso, de corrigir isso, é um processo de eliminação ou de expiação desse processo. Expiar, jogar para fora, libertar-se de. Então, no processo da reencarnação, aquela deformidade astral que eles têm no corpo espiritual acaba se refletindo no novo corpo físico que ele vai reencarnar. Então, esse espírito, ele é preparado compulsoriamente, porque ele não tem possibilidade, para que ele não fique anos e séculos nessa situação. A espiritualidade é amiga e amorosa, não como castigo, mas como auxílio a ele, ou aproxima de uma futura gestante, dentro daquela planificação que ele colocou no começo, né? Aproxima daquela que será sua mãe, há uma sintonia com a psicosfera dela, vai refletir essas vibrações, vai estimular um óvulozinho descer ali, especificamente com a genética compatível, e a vibração dele vai determinar a atração de um espermatozoide com o padrão genético que vai espelhar a realidade da sua estrutura perispiritual. Então ele vai espelhar, vai expiar, vai drenar para um corpo físico com problema o que ele na realidade é mesmo, ou transitoriamente está, né? E isso vai permitir que ele permita libertar-se disso, evidentemente com mudança de psique, com amparo, com a reforma íntima, com trabalho, etc. Então, aquelas situações, aquelas variantes que eles não optam, mas então há esse auxílio, então pela lei de ação e reação, esse processo acaba acontecendo também automaticamente. Melhor a opção anterior dele, que ele colocou, onde o indivíduo consegue uma lucidez de optar por isso. Senão, ele é optado, né? É uma outra opção. Por exemplo, sofrer um acidente encarnado e aí, sei lá, ficar com uma deficiência mental ou física, tem a ver com ele não ter escolhido, com ser compulsório? É muito complicado responder perguntas genéricas. Pois é. Porque a gente tem que generalizar e nem sempre podemos generalizar. Existem casos e casos. Esse adendo sempre é interessante, né? Esse adendo sempre é interessante, né? Existem casos e casos. Óbvio, se eu, na minha imprudência, decido não olhar para os lados ao atravessar a rua e for atropelado, isso se deve a uma programação reencarnatória? De jeito nenhum. Se deve à minha imprudência. Porque eu já aprendi tranquilamente a olhar para os lados e ver se está vindo o carro. Não poderia fazer isso e cair um avião em cima de mim, porque eu não tenho como ficar vendo se vai cair avião na minha cabeça, um piano na minha cabeça. Ou seja, as nossas imprudências, elas nada têm a ver com programações reencarnatórias anteriores. A minha imprudência tem a ver com a minha atitude agora, com o meu karma do momento, que a karma significa ação, ok? Que tem uma reação. Se me permitem, eu vou tentar simplificar essa questão. Os nossos irmãos orientais, eles têm uma noção muito mais ampla sobre karma. Muito mais ampla. Existem 4 tipos de karma. Um, por eles chamados de Prarabdha karma, outro chamado de Sanchita karma, outro chamado de Agami karma e o outro chamado de Kriyamana karma. Vejam bem, são 4 variantes do karma. Eu vou falar de um tipo de karma, que tem a ver com a sua pergunta especificamente. Kriyamana karma tem a ver com uma ação que eu tenho que me gera uma consequência quase imediata. Isso não está
relacionado a nenhuma vida anterior ou existência anterior, nenhuma outra encarnação, nada a ver com minha programação reencarnatória, mas eu ajo de uma determinada forma e vai ter uma consequência para mim. Isso que falei num exemplo brincalhão de, se eu não olho para os lados numa avenida movimentada e tento atravessar enquanto o semáforo, o sinal para pedestres está fechado, óbvio que eu posso ser atropelado. Eu estou tomando uma atitude imprudente e terei uma consequência com ela. Isso não é programação reencarnatória. Deixa eu até fazer uma adianta. A coisa é tão complexa, porque mesmo dentro dessa linha, acontecerá mais ou menos consequências se esse fato, que sem dúvida é imprudência e foi criado ali, mas se tiver somado a uma predisposição anterior dele, isso vai se expressar mais intensamente. Hipoteticamente, se fosse um indivíduo que matou um montão de gente com corrida de automóvel, vida passada, já correu aquelas quadrigas romanas, e enfim, tem todo um histórico dele que vibra em milhares de registros energéticos que estão lá, entende? Então, quando ele toma uma atitude imprudente dessa, soma-se às predisposições anteriores dele. Mas é como ele disse, se ele for prudente, não acontecerá, entende? Não é que foi programado isso, não foi mesmo. Mas, além desse detalhe, ainda aquela disposição específica, como ele disse, cada caso é um caso, né, que vai amplificar ou atenuar isso, né? Como tem pessoas que fumar não faz mal, eu tenho 90 e poucos anos, fumei sempre e não tenho nada, mas é que esse indivíduo tem uma história, uma estrutura, por enquanto, vamos ver como é que vai a próxima encarnação, né? Mas por enquanto ele tem uma estrutura quase imune a essa situação, talvez seja criando para a próxima, né? Mas esse indivíduo que dá uma fumadinha e logo já pega um montão de coisa, né? Por quê? Porque ele tem na sua estrutura orgânica, imunológica, mas que já é estruturada por um passado distante. Então aquela imprudência dele fumar, entende? Pode se somar a essa predisposição, entre aspas, kármica, que ele já traz também. Então a coisa é muito complexa, né, Paula? Tem muita variante, como você disse, coisas muito imbricadas, né? Aí entra a questão do karma grupal, karma familiar, karma planetário, né? Tudo isso aí. Mas tem na internet uma pergunta lá? Da Fernanda Vernick de Forquilinhas. Boa noite, gostaria de saber por que ao reencarnarmos não lembramos de vidas passadas e por que pagamos coisas que não lembramos de nossas dívidas de outras vidas. Tá bom. Entendeu? Entendi. Estou tentando estruturar o que eu vou responder para a Fernanda. Várias questões de uma só, né? Muito bem. Por que é que nós não nos lembramos de vidas passadas ou de vivências passadas? No que posso falar, 2 motivos eles predominam. Um deles, não tem como. Por quê? Nós nascemos ou nos utilizamos de um veículo carnal, cujo cérebro é animal e transitório, que só memoriza vivências experimentadas pelo espírito naquela encarnação. Ou seja, na encarnação que está se usando daquele aparelho cerebral animal transitório. Como o espírito, em outras encarnações, utilizou outros cérebros, ele não traz a mesma memória, não consegue imprimir na mente do atual cérebro aquela memória anterior, a não ser em situações especiais. E tenho que explicar o que são situações especiais. Situações, por exemplo, em que ela pode ser induzida em um estado, vamos chamar aqui num estado alterado de percepção consciencial, a rememorar algumas vivências ou alguns momentos de vivências de existências corporais anteriores que tem a ver com uma necessidade de aprendizado da atualidade. Quem trabalha com terapia de vivência passada sabe muito bem disso. Você trabalha com terapia de vivência passada. Outra coisa, e assim, generalizando também, sempre temos variantes. Porque existem casos de algumas crianças com até certa idade conseguem lembrar de detalhes de vidas anteriores ou de vivências anteriores.
Okay? São essas geralmente as crenças que são estudadas pelos estudiosos do fator reencarnação. E aí conseguem comprovar ou supostamente comprovar memórias extracerebrais, né? Extracerebrais, e que dá suporte para a explicação da existência da lei reencarnatória. Nas regiões orientais isso é muito mais comum de encontrar, devido até a uma estrutura cultural espiritualista do ambiente, do planeta. Outra coisa, existe uma espécie de suporte espiritual muito amoroso por parte de seres do naipe de Jesus e outros seres que são administradores da evolução cósmica, que possibilitam ou administram o processo de tal forma que nos torne não adequado lembrar de existências anteriores, ou melhor, o que nós fazemos ao longo do tempo evolutivo cósmico, seja na Terra ou fora dela, não é sempre legal. Muitos de nós, só nas últimas encarnações, é que está conseguindo promover o seu despertar interior. E um ser que não tem o seu despertar interior ativo, obviamente age mais pelos impulsos e instintos animais e pela grosseria da sua mente não desperta para a sua realidade interior. Logo, portanto, nós realizamos ou fazemos atitudes ou criamos karmas que nos são muito desagradáveis e, de certa forma, insuportáveis para a consciência administrar. Quando nascemos aqui, trazemos na mente espiritual, não é o cérebro, na mente espiritual todos esses registros. Porém, a maioria deles, ou quase todos eles, ficam fechados para que a consciência encarnada não tenha noção do que aconteceu, mesmo porque nós não conseguimos lidar com a culpa que sentiríamos agora por aquilo que nós fizemos. Além disso, se nós nos lembrássemos das nossas encarnações anteriores, necessariamente lembraríamos das encarnações anteriores daqueles que estão conosco. E nem sempre foi agradável. Esse eu acho o ponto mais importante, sabe, Paulo? Porque normalmente o lar é o reencontro de afetos do passado e de desafetos do passado. E às vezes até de inimigos do passado. Porque pela terapia do esquecimento, pela anestesia do passado, o templo do lar, entre aspas, é o reencontro que possibilita amar até os inimigos. Então, como ele disse, é totalmente inviável você estar do lado de um filho, de um irmão, sabe aquele que torturou na vida passada, que ele matou a tua mulher na vida anterior, tá tudo bem, vamos brincar de pegar. Não tem como, né? Não há possibilidade. Então, é essa questão central que colocou agora no final, é isso, né? Para a gente poder conviver harmonicamente com todos aqueles reencontros na família, entende? Esse esquecimento é providencial e só deve ser destampado de uma forma conduzida, bem orientada, terapêutica, etc., e ainda com uma série de restrições, né? Então, essa primeira parte da pergunta lá é bem interessante, né? Só que a pergunta dela mais, né? É tríplice ou tetra. Tem mais algumas questões aí, né? Tem algo mais aí, né? Que eu acabei de fazer. Basicamente era isso? É isso? Ah, então tá bom. Pergunta sobre essa história que o senhor falou dos judeus vir de um planeta. E daí você falou dos orientais, já citou acho que umas 3 vezes, e assim, eu gosto de ler sobre budismo, a cultura oriental. O que esse povo tem de especial? Assim, alguma coisa como os judeus, que veio de algum planeta, são mais iluminados, Paulo. mais sábios, por quê? Eu sei que a cultura é milenar, mas por quê? Bom, Hoje eu tô com o assunto ele é muito complexo. Alguns espíritos informaram em algumas épocas aquilo que era possível se informar em algumas épocas. Um desses casos é o que Emmanuel explicou no livro A Caminho da Luz, como o Ricardo bem citou anteriormente, sobre os exilados do sistema de capela. Porém, a Terra ela já recebeu exílios de diversos mundos, inclusive de outros sistemas, não só de capela, e em tempos diferentes também.
né? Vários, se a gente fosse citar estrela Capella, Sirius, tem as estrelas Antares, temos as estrelas de Epsilon Eridani, temos as estrelas de Tau Ceti, tem várias localidades de onde vieram espíritos para a Terra em épocas diferentes. Segundo o que alguns mentores informam, os exílios vindos de Capella para cá foram uns dos últimos exílios que a Terra recebeu de espíritos desajustados perante uma certa lei que impera no universo e que tiveram que ficar aqui, vamos dizer, isolados da convivência com as outras humanidades, pois que estavam adoecidos. Mas esse é outro assunto. E não tinham condições de conviver com seres que estavam fora da Terra, mesmo que tivessem vindo de lá. A questão do Oriente e todo o conhecimento e sabedoria existente nas terras do Oriente, Índia, Nepal, Tibete, a China antiga, o Japão antigo especificamente, são produto de uma história mais longa, complexa. Óbvio que não vamos ter como explicar aqui, o tempo já não nos permite mais isso. Mas isso tem a ver com a estratégia de uma individualidade espiritual fantástica, e vou dizer aqui uma espécie de um irmão de Jesus, se é que podemos dizer assim. Por que não? Vamos chamar assim, de uma espécie de um irmão de Jesus, ou um ser divino, puro, que também, por amor a esta humanidade, por alguns outros motivos que o fizeram vir até aqui, vamos dizer, fincar um marco estratégico da sua proposta de engrandecimento da humanidade nas terras do Oriente há aproximadamente 8.000 anos atrás. Esse ser nasceu, teve algumas encarnações, uma delas é a encarnação do espírito que chamamos hoje de Krishna, que foi antes Rama, e até pouco tempo ele estava encarnado, pena que a humanidade não identificou esse fato, mas estava. Isso são informações da espiritualidade. Ele estava reencarnado na figura de Satya Sai Baba até o dia 24 de abril desse ano, na Páscoa. Ele fincou uma proposta evolutiva para a humanidade nas terras do Oriente para preparar aquela localidade com o máximo de informações, o máximo de conhecimentos espirituais fantásticos, maravilhosos, que perduram até hoje, para que, em ali sendo amadurecido, desenvolvido, não só por ele, mas por várias almas que se congregaram em torno do trabalho deste ser, que na tradição hindu, das divindades hindus, desculpem a expressão ou a franqueza, é conhecido como Shiva, ok? Se congregaram em torno de um ideal evolutivo para que, em ali, aquelas doutrinas espiritualistas se desenvolvendo cada vez mais, pudessem, depois de um tempo, na sua estratégia pessoal de contribuição para a humanidade, dali serem espalhadas para o resto do mundo. Hoje isso está sendo possível. A sabedoria oriental perdura há mais de 10.000 anos ali, ou melhor, devido a investimentos de outros espíritos fantásticos, mas a partir do momento em que esse ser fincou esse marco de proposta evolutiva e os demais seres também superiores se congregaram em torno dele nesse ideal e passaram a ter muitas encarnações na Terra, eles começaram a trazer muitas informações, doutrinas espiritualistas para aquela região oriental, para que depois, estrategicamente, essas informações viessem a ser distribuídas para a humanidade e todos tivessem condições de ter um avanço espiritual mais rápido. Não é por menos que homens e mulheres maravilhosos nasceram na Índia e se autorrealizaram espiritualmente, e são um dos grandes exemplos que a humanidade tem até hoje. Os grandes nomes da evolução espiritual nasceram nas terras do Oriente, porque lá sempre existiu fecundo a sabedoria espiritual que pode dar condições de um espírito chegar mais rapidamente àquilo que nós chamamos de libertação espiritual. Pela prática do yoga profundo. Não refiro-me aqui à prática física exatamente do yoga, dos asanas, como os chamam, mas daquilo que está por trás
disso tudo, da filosofia profunda do yoga, que é você voltar para dentro de si mesmo, mergulhar na sua intimidade e lá encontrar a própria centelha da divindade e você se reconhecer enquanto ser uno com o Pai amantíssimo. O ser que se reconhece como um ser uno com o Pai amantíssimo perde a sua, vamos dizer assim, o seu ego humano e age como um ser divino. Jesus era um ser unificado ao Pai. Sai Baba é um ser unificado ao Pai. E muitos seres se tornam avatares, não tem como, tempo para ficar explicando essas expressões, mas se tornam unificados em consciência com o Pai amantíssimo e podem, através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, ajudar a uma multidão de individualidades que se espelham nesse estilo de vida. Sempre no Oriente é que foi possível espíritos nascerem nesse porte, porque lá sempre existiu um solo fértil para isso. No Ocidente, só alguns poucos. Paulo, tem 3 perguntas lá, apesar do nosso horário ter estourado, mas o pessoal da internet está dizendo que está gostando bastante, tá? Então, vou pedir para fazer essas 3 perguntas, fizeram sinal lá. Tem 3 perguntas lá da internet que eles querem fazer lá. Podia lê-las, por gentileza? Aí você faz. Fortaleza. Teria extraterrestres bons e maus em contato conosco, tentando influenciar o nosso planeta? Deu de acompanhar a pergunta? Como isso se daria? Deu. Foi fácil acompanhar a pergunta. O difícil é responder rapidamente. Desculpa. Eu vou tentar. A questão dos extraterrestres, quem são extraterrestres? Todos aqueles que habitam outros mundos que não a Terra, ok? Simples. O maior extraterrestre, um dos maiores extraterrestres que passaram aqui foi Jesus, por exemplo. Que era extraterrestre. Não habita o planeta Terra. Ele já estava acompanhando a formação do planeta Terra aqui, segundo Emmanuel diz. Se ele estava acompanhando a formação do planeta Terra, de onde é que ele veio? Da Terra que não. Exatamente. Mas, muito bem, vamos lá. Existem extraterrestres? Sim. Nesse universo que nós habitamos, existe de tudo. Existem humanidades mais avançadas do que nós sob a perspectiva espiritual. Existem humanidades mais avançadas do que nós sob a perspectiva tecnológica. Existem humanidades menos evoluídas do que nós sob a perspectiva espiritual e humanidades menos evoluídas do que nós sob a perspectiva tecnológica, material, intelectual. No universo há de tudo, e eu preciso frisar isso. De tudo mesmo. Bom, essa ideia de que existem extraterrestres maus e bons não é bem assim que funciona. Existem seres extraterrenos ou seres cósmicos que têm um alto grau de desenvolvimento tecnológico, porém o processo evolutivo espiritual dessas individualidades não se dá da mesma forma como em outras civilizações planetárias. Estes seres, eles têm condições tecnológicas, obviamente, de se deslocarem no espaço ou no universo e visitar determinados mundos, donde podem explorar esses mundos e os recursos que esses mundos possuem. Eu vou fazer uma comparação para tentar sintetizar essa história de extraterrestres maus e bons, mas na verdade não existem seres maus e bons. Existem apenas pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Nós, enquanto seres humanos, a espécie Homo sapiens, se julga a espécie mais avançada da cadeia evolutiva. Na Terra, é isso mesmo. Quando nós precisamos desenvolver alguns avanços no campo da nossa ciência biológica, por exemplo, ou medicamentosa, é super comum e normal, segundo o nosso ponto de vista, pegar alguns animais, levar para o laboratório, abrir os animais sem qualquer anestesia e lá ver o funcionamento dos órgãos, ver se aquele animal reagiu bem a determinado tipo de medicamento, introduzir células cancerosas nos corpinhos de ratos, ver como determinados macacos reagem a choques elétricos. Ou seja, nós fazemos de tudo com os animais porque nos julgamos seres melhores, mais evoluídos, e usamos dos animais para termos noção da resposta das experiências que queremos ter. Para quê? Para fazer avançar a nossa humanidade. A intenção que nos move é má? Não. É justamente o contrário. É boa, pois queremos fazer avançar a nossa humanidade. A boa intenção existe.
Mas para os animais, nós somos maus, pois que sem piedade utilizamos deles e os maltratamos para essas experiências. Ok? Isso é uma das possibilidades de comparação com o que acontece em relação a extraterrenos. Existem extraterrenos, que alguns chamam de piratas cósmicos, que vêm à Terra e a outros mundos, e em vendo grandes possibilidades no campo da natureza, dos minerais, do plasma sanguíneo e do comportamento humano, vêm em estudo e em vendo a nossa humanidade realizando atrocidades, mesmo com os seres da própria espécie, porque nós nos matamos uns aos outros, isso não é normal fora daqui, não vem problema nenhum em pegar um ser humano rapidamente, levar para o interior de uma nave e ali fazer alguns tipos de experiências e depois devolve o ser humano. Porque eles querem fazer avançar a sua ciência. Algumas raças extraterrenas que aqui já vieram extraíram plasma sanguíneo para poder estudar o funcionamento do nosso DNA humano, que não é igual ao deles, e também se valer deste DNA, pois que algumas espécies estão passando por situações muito complicadas em que o seu código genético está em deterioração. E eles estão buscando outras alternativas fora dos seus mundos. E alguns deles não vem problema em pegar alguém sem que a pessoa aceite, a chamada abdução ou sequestro alienígena, e levar para tirar apenas algumas células e poder avançar. Isso é delírio. Eu participei do Congresso Internacional de Ufologia e eles mostraram filmes, documentos, registros feitos por turcos, por russos, por argentinos. É de arrepiar, gente. Entende? E eu vou só finalizar isso, pois que o tempo, óbvio, não nos permite, dizendo que, segundo a informação dos mentores espirituais e cósmicos, a partir do ano de 1989, aproximadamente, esses casos de abdução não vêm mais acontecendo, salvo raríssimos casos que têm a ver com um processo kármico, sim, de épocas referentes à Atlântida, aquilo que nós chamamos de Atlântida, em que certas equipagens tecnológicas existiam, mas existiam também seres primitivos que estes seres se valiam, pegavam, levavam para os seus laboratórios para fazer certas experiências, porque eram primitivos a eles. Então, algumas situações kármicas ainda existiram desde 89 que respondem pelo motivo de algumas pessoas terem sofrido abusos extraterrenos ou violências, segundo a nossa forma de ver, por parte de seres extraterrenos. A partir de 1989 para cá, isso não vem acontecendo. Quem nos visita são só raças extraterrenas, alienígenas, seres cósmicos, mais avançados também sob a perspectiva espiritual e tecnológica. Inclusive nas sessões mediúnicas. Inclusive nas sessões mediúnicas, que estão se mostrando espiritualmente, porque se projetam igual aos espíritos. E pois que desde essa época estão próximos ao nosso sistema solar, principalmente na órbita de Saturno, segundo a espiritualidade, uma espécie de comboio, uma comitiva celeste de autoridades espirituais capitaneadas pelo Mestre Jesus, esperando o momento exato para que eles possam se aproximar e se mostrarem como são. Isso é o que a ufologia chama de primeiro contato oficial e que a tradição religiosa do cristianismo chama da volta de Jesus. Microfone. Temos mais uma pergunta aí? A Vanessa, ela continua a pergunta dela dizendo, a curiosidade, né? Como fica esse espírito desse indivíduo que foi abduzido se ele não for devolvido? Pergunta para ele, né? Não, com todo respeito, deixa ele responder, mas é uma coisa muito específica, né? Se esse espírito desencarna, porém está vinculado à evolução do orbe terrestre, ele volta à espiritualidade ou aos ambientes astrais do planeta Terra. Se ele não desencarna, aí são outros 500. Um ser, na história religiosa da humanidade, do cristianismo, principalmente do judaísmo, no Antigo Testamento, foi chamado de Enoque. Enoque foi um dos seres que foi levado por Deus, ou por aqueles que se passavam como Deus, e anjos de Deus, e que nunca voltou para a Terra. Carro de fogo, né?
foi levado pelas carruagens de fogo. Carruagem de fogo é uma linguagem possível do passado para dizer sobre as naves brilhantes, etc. e tal. Esse é um dos exemplos do registro histórico milenar da Terra que foi levado aos céus e nunca voltou. Mas se ele estava vinculado à evolução do orbe terrestre, e parece que não estava diretamente vinculado, ele volta aos ambientes terrestres quando desencarna. Se não desencarna, fica vivendo as experiências nas realidades ou nos mundos para onde é levado até que desencarne. Exatamente. Então vai depender de cada caso, mas a pergunta dela é bem válida, bem interessante, sim. Muito bem. Agora, a última pergunta. Gostaria de saber se espíritos reencarnados numa mesma família estão ligados apenas pela mesma sintonia, ou fizeram parte de uma outra vida e vieram novamente buscar as dívidas que ficaram para trás. Ok. Isso já foi respondido? Já foi respondido? Já, gente? Quer fazer um resumo mesmo assim? Ok, vamos fazer um resumo. Não há distância entre os seres que se amam, bem como não há distância entre os seres que se odeiam. Isso aí é terrível, mas é verdade, né? Segundo dizem os mentores espirituais, as pessoas que nascem numa mesma família, geralmente, não vamos generalizar, geralmente são espíritos com complicações a resolverem entre si, desde complicações muito sérias a complicações mais suaves, ok? Aqueles espíritos que são nossos afetos espirituais do passado, esses, por uma questão de lógica da espiritualidade, ficam por conta daqueles que são os nossos amigos. Pois o que acontece? Os laços de família que nos unem, socialmente não podem ser rompidos. Isso faz com que os espíritos tenham que ficar próximos uns dos outros para sanar os débitos ou pendências que uns têm com os outros. É assim que uma mãe que não gosta do filho, ela não pode rejeitar o filho ou ir embora e deixar o filho sem cuidado algum. Socialmente, ela tem que ficar com o filho. Se são desafetos e inimizades do passado, a família faz com que os seres permaneçam unidos. Se esses inimigos que precisam se reajustar, se harmonizar espiritualmente um com o outro, forem colocados num círculo de convívio, como um convívio de trabalho somente, qualquer hora um pode se afastar e nunca mais um vê o outro e ficar para uma próxima existência a necessidade de sanar aquele problema que poderia ter sanado nessa existência. Então, assim, os laços de família aproximam geralmente, e a espiritualidade se usa da família, para aproximar espíritos com pendências uns com os outros. Porém, em alguns casos, há espíritos amigos que vêm para nos ajudar. Os mais queridos, os mais afetuosos, os laços de amizade, de companheirismo, de amorosidade, ficam mais por conta daqueles que são os nossos amigos do que os que estão dentro do nosso lar. Okay. Bem, amigos, e o Galvão, né? Muito bem. Nós vamos então encerrar a nossa reunião, agradecendo a presença simpática do Paulo Gustavo pela segunda vez aqui em Florianópolis, né? E lembrando que depois, se alguém tiver interesse em ver alguns dos livros dele, ele poderá autografá-los. E nós vamos encerrar a nossa reunião sintonizando com os queridos companheiros da dimensão extrafísica que aqui comparecem, transmitindo suas energias, suas intuições, suas vibrações. Vamos inspirar suavemente o azul do céu e da paz, o verde das florestas, da limpeza energética, o rosa das flores, da afetividade, inspirar o violeta da espiritualização, o dourado do sol que nos vitaliza, absorvendo as cores da natureza. Porque a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Muita paz a todos.